Tudo bem com todos aí? Boa tarde, não é? Espero que vocês já estejam cientes, né, do que eu expliquei, né? Que a aula de hoje, né, que eu estou gravando agora, eu vou estar postando na plataforma, tá certo? Por motivos maiores, né, que acontece nas melhores famílias do mundo, certo? Então, o importante é que vocês não percam conteúdo. Então, eu estou fazendo a gravação dessa aula, assim como a gente teria pela aula normal, pelo Zoom, amanhã, né? No caso, dia 30. Então, eu estou gravando hoje, porque amanhã eu vou estar sem internet, né, segundo os profissionais aqui da minha internet, certo? Enfim, então já me antecipei em relação a isso, já que eles vão mudar. Estou mudando assim de cabo para fibra ótica, aí devido a essa mudançazinha, certo? Mas enfim, o importante é que vocês vão ter essa aula na plataforma gravadinha, tudo bem? Então é só estudar e se preparar que os assuntos eu estou continuando da mesma forma como seria uma aula ao vivo com vocês, tudo bem? Então, deixa eu preparar aqui o slide. Esse slide vai ser continuação de onde a gente parou, né? Vocês vão relembrar. Nós estamos estudando, tá, pessoal, o assunto chamado fissão e fusão nuclear, não é isso? Dentro de radioatividade. É um assunto até um pouquinho mais avançado, eu diria, né? De radioatividade. Então, a gente já viu vários pontos, várias coisas sobre radioatividade, né? A história da radioatividade, quem descobriu a radioatividade, os tipos de radiações, por que um elemento químico emite uma radiação, não é verdade? Então, todos esses pontos já foram discutidos, né? As radiações alfa, beta, gama, estão lembrando? As emissões, a questão da meia-vida, estão lembrando? Então, tem as aulas lá para que vocês revisem. E hoje nós estaremos aí entrando no mundo, né, da fissão e fusão nuclear de maneira definitiva, né, porque a gente já iniciou esse assunto e eu hoje pretendo concluir. Inclusive, preparei agora algumas questões, alguns exercícios sobre fissão e fusão nuclear. Aí vocês vão criar uma ideia de como é que as questões caem, né? Então, só relembrando, tá? A gente já viu a fissão, né? Paramos em fusão, iniciamos, mas não deu tempo de concluir tudo. Então, eu estou trazendo aqui nesse slide a fusão, né? Só relembrando que a fissão nuclear é a quebra através da presença de um nêutron, tá, no núcleo de um átomo. Esse átomo ele se divide em dois, tá, ou mais. Então, quando você tem um átomo se quebrando e se dividindo em dois átomos, então isso ocorreu o quê? Uma fissão nuclear, tá bom? E como é que acontece essa fissão nuclear? Através de uma força, né? Que força é essa? Você incide, você aplica, né, um nêutron, tá, no núcleo do átomo, né, desejado, para que ele se rompa, se quebre. Então, você incide um nêutron, a presença desse nêutron provoca reações no núcleo desse átomo, e aí vai haver uma reorganização, né, uma liberação de energia, e junto com essa energia vai ser liberado aí outros átomos, né, átomos mais diferentes do que o mais instável, né, o que sofreu a fissão nuclear. Beleza? Beleza, então isso é a fissão, né? Quando um núcleo se divide em dois ou mais, tá? Já a fusão é a união, é quando dois núcleos se juntam e formam um só, tá? Então, quando você tem dois núcleos se juntando e formando apenas um núcleo só, aí a gente dá o nome desse fenômeno de fusão, tá certo? E a fusão, ó, é aí a presença, como eu já disse, de um nêutron,
certo? E essa presença desse nêutron no núcleo do átomo vai fazer com que esses átomos se juntem e formem um outro átomo, apenas um. Cuidado para não confundir a fissão. A fissão é um átomo se dividindo em dois ou mais. Beleza? Já a fusão nuclear, essa que nós temos na tela, a fusão nuclear é a união de dois ou mais átomos. Então, quando você tem dois ou mais átomos se unindo e formando apenas um, aí você tem uma fusão, que é basicamente uma união, tá bom? Então, essa é a grande definição. Outra coisa importante, né, de ser falado é que a fusão nuclear ela não ocorre espontaneamente, né, naturalmente, na natureza, tal. Por quê? Porque ela precisa de bastante energia para acontecer e condições para acontecer. E essas condições não são normalmente encontradas, né, naturalmente encontradas no nosso ambiente, no nosso meio, tá certo? Temperaturas altíssimas e pressões, tá? Então, o principal tipo de fusão ocorre no interior das estrelas. A principal fusão ocorre no Sol, tá certo? Então, no Sol ocorre constantes, é um piscar de olhos, está ocorrendo uma fusão nuclear lá. E é daí que vem tanta energia do Sol, tanto calor do Sol, tá bom? Então a gente sabe, né, que um sol de meio-dia esquenta o juiz, né? Tava um dia de sol, num verão, um dia de sol bem, né, ensolarado, você ficar ali de meio-dia, né, numa praia, sem camisa, né, só recebendo aquele sol ali, aquele calor, tomando banho de mar, você queima, não queima? São os raios infravermelhos, né, ultravioletas, digo, os raios ultravioletas do sol, tá? E aí a gente usa aqueles protetores solares, é isso? Para impedir um pouco dessa radiação, né? Para proteger a pele dessa radiação, dessa energia que vem do sol, beleza? Beleza. Então, falamos já, né, do que é fusão, não é isso? Entendemos que a fusão é a união de um ou mais se unindo, formando apenas um, ok? Que o principal tipo de fusão ocorre no interior das estrelas, dentre elas o Sol, beleza? E ocorre com quais elementos? Elementos mais leves, ó, como hidrogênio, tá? E átomos de hidrogênio, né, vão se fundir, vão sofrer fusão, se unir, né, se juntar para formar apenas um outro átomo de número atômico maior, não é? E vai liberar também muito mais energia do que consome, tá? Então, para ocorrer uma fusão, você gasta X energia. Para você conseguir uma fusão nuclear, né, fazer com que dois núcleos se juntem, né, e formem um. Isso é necessário uma energia para que isso ocorra, né? E quando essa fusão, essa união ocorre, aí a energia que é liberada é muito maior do que a que é consumida, certo? Ok. Beleza. Então, é um processo até mais eficiente, né, em termos de produção de energia, né, do que a fissão, tá? Mas como ela precisa de altíssimas temperaturas, né, e pressões, aí isso dificulta um pouco, né, o uso desse tipo de produção, né, de energia nas usinas nucleares. Então, qual é o tipo de reação nuclear que ocorre nas usinas nucleares? Normalmente é a fissão nuclear, tá certo? É a produção de energia através da quebra de um núcleo
em outros menores. Então, um átomo, né, se dividindo em mais de um, dois, três ou mais. Essa é a fissão nuclear. É essa que ocorre nas usinas nucleares, tá certo? Nos reatores nucleares. Bem, já a fusão nuclear é um processo em que dois átomos vão se juntar para formar apenas um. Eu vou ter que gastar uma energia para que essa junção ocorra e que essa junção, após ocorrer, esse átomo formado, né, ele vai liberar bastante energia, né, dessa reação de fusão nuclear. Bem, então, os exemplos aí que a gente pode citar, né, aqui, ó, das condições para que ocorra a fusão, né, como a gente já viu, né, condições de altíssimas temperaturas e pressões, e que é geralmente encontrado no Sol e em outras estrelas, né, do universo, tá certo? Então, tem que ter condições favoráveis para que ocorra a fusão, porque sem a energia necessária, não vai dar, não vai rolar juntar dois átomos, dois núcleos, né, em um só. Por quê? Porque a tendência natural, gente, para a gente entender um pouco do que rola entre os átomos, a tendência natural é que os átomos, principalmente seus núcleos, se afastem, não queiram muito aproximação, não queiram muito contato, tá certo? Até porque a tendência desses átomos não é de se unir, tá certo? E sim de ficar isolado, né? Aí quando você une esses átomos, você gasta uma energia muito grande, tá bom? Então, quando você une dois núcleos, você está fazendo o quê? Uma fusão, uma união, ok? Então, só lembrando que dois átomos não vão colidir naturalmente por causa dos seus campos eletromagnéticos se repelirem. Então, a tendência não são os átomos se unirem, e sim se afastarem, ok? E que para ocorrer uma fusão nuclear, nós temos que ter altíssimas temperaturas e pressões, condições estas encontradas no Sol. Tá? A temperatura do Sol é uma temperatura altíssima. Então, é aí que se favorece a fusão nuclear. Tá? Explosões, né? Liberações de grandes, imensas, enormes quantidades de energia. É por isso que a gente sente o calor do Sol. Não é? E olha que ele está a muitos metros de distância, né, da gente, né? Então, imagine se ele estivesse mais próximo. Daí o motivo de se dizer que a Terra, o planeta Terra, está em uma localização privilegiada, porque toda essa energia liberada das fusões nucleares que ocorrem nessa estrela, né, não incide com tanta veracidade quanto incide, né, no planeta Mercúrio, Marte, né, e etc. Terra, Vênus, os planetas, né? De acordo com suas posições. Então, a Terra está numa posição privilegiada, estratégica, nem muito calor, nem pouco calor, né? A temperatura ambiente para que a gente sobreviva, né? Nós, seres humanos e as outras espécies de vida. Pois bem, então já vimos aí os fatores, né, as condições necessárias para que ocorra a fusão nuclear. Então aí vamos pensar agora nos usos. Então a gente viu aí ainda que a fusão nuclear ela é utilizada nas bombas atômicas. No futuro ainda não é muito comum, né? O normal é fissão nuclear na geração de energia elétrica, se usa fissão nuclear nas usinas hidrelétricas. Já a fusão, futuramente, né, ela também, por ser até mais eficiente, por liberar mais energia, né? Quem libera mais energia? Pode ser até uma questão. É a fissão nuclear ou a fusão nuclear? Então, quem libera mais energia, né? O negócio, o impacto é maior, é a fusão nuclear, tá certo? Então, ó, esse tipo de reação nuclear é utilizada na produção de bombas atômicas, tá certo? E a gente sabe, né, que tem países que ainda insistem
de encontro à ONU, né? E continuar na produção de armas químicas, né? Armas nucleares, bombas atômicas, é isso? Então, é através dessa reação que a gente está estudando, a fusão nuclear. Vamos para outro campo agora, tudo bem? Então, preste bem atenção. Eu vou desligar um pouco aqui a minha câmera, certo? Para que vocês se concentrem mais na tela do slide e não fiquem me vendo aqui, tudo bem? Então, só por isso, tá? Então, deixa eu tirar a câmerazinha aqui para que vocês não fiquem se atrapalhando comigo, tudo bem? Então, deixa eu dar um stop aqui nessa câmera, beleza? Pronto. Então, olha só, aqui nesse slide nós temos as equações de fissão e fusão nuclear. O que é isso, professor? Bem, basicamente eu estou mostrando a vocês por uma equação química, né, uma equação aí, para mostrar o que ocorre com um átomo radioativo quando ele sofre uma fissão e uma fusão nuclear. Tá certo, gente? A grande dica que eu dou é vocês lembrarem que a fissão é um átomo só se dividindo em dois ou mais. Então, vamos a esse primeiro exemplo aqui, ó. Equação de fissão. Então, eu peguei o elemento químico urânio, 235, dei a ele um nêutron, coloquei um nêutron nesse urânio, aí esse nêutron, ó, ao entrar em contato com esse núcleo de urânio aqui, esse nêutron provocou uma reação. E essa reação foi que gerou a quebra desse átomo, desse núcleo, tá certo? E aí o urânio se transforma. O urânio, ele vai formar, produzir, olha a setinha aqui, ó. Ele vai produzir bário e criptônio, tá? Então, esses dois elementos aqui foram formados através da fissão nuclear que o urânio sofreu. Então, só lembrando, o que é uma fissão nuclear? É quando um átomo, tá aqui, ó, o urânio, se divide em dois ou mais. Tá vendo aí? Então, essa é a grande dica. Tá? E, obviamente, vai ser liberada uma energia, né? Junto com esses átomos aí, vai vir uma energia liberada. Lembrando que a gente já viu que a fusão nuclear, ela libera bem mais energia do que uma fissão nuclear, tá? Então, a reação nuclear do tipo fusão, ela é bem mais intensa, ela libera bem mais energia do que uma fissão. Então, se você pegar uma questão na prova, quem libera mais energia? É a fissão ou a fusão nuclear? Aí você ia dizer, é a fusão nuclear. Certo? Então, nós temos aqui, na primeira equação, uma equação de fissão nuclear, onde o urânio ele se transformou em bário e crômio, quer dizer, criptônio. Certo? Então, ó, um átomo se dividindo em dois. Então, como é que pode cair questões aí envolvendo isso aí? A gente vai ver nos próximos slides. Então, por exemplo, eu poderia dar, ó, uma equação dessa e perguntar ao aluno, essa equação, ela indica que ocorreu com o átomo de urânio, beleza? Ó, ocorreu com o átomo de urânio. Ocorreu uma fissão ou uma fusão nuclear? Aí o aluno tem que estar esperto. Espera aí. Deixa eu analisar aqui. Se aqui só tem um átomo, quer dizer, um elemento químico, ó, é o urânio, tá vendo aqui? Urânio, número de massa 235, e
Número atômico, 92. Então, veja que o urânio, ele vai formar, ele vai produzir dois outros átomos, né? Então, isso é um exemplo de uma fissão, né? É a quebra de um átomo em dois ou mais, tá? E libera aí, junto com esses átomos, vai ser liberada uma energia, ok? Já nas equações de fusão, é o oposto. Não vai ser um formando dois ou mais. Vai ser dois ou mais se juntando e formando apenas um. Estão vendo aqui? Então, nas equações de fusão, a gente sempre vai ter exemplos como esses. Ó. Por exemplo, aqui nessa primeira equação de fusão, nós temos aqui o hidrogênio chamado deutério e o hidrogênio chamado trítio. O que é isso, professor? Bem, é que o hidrogênio, ele é um elemento químico que, quando formado pelos seus isótopos, são três, ó. É o prótio, o deutério e o trítio. Então, só lembrando que são átomos isótopos. São os átomos que têm o mesmo número de prótons. Então, ó, o hidrogênio, ele é formado por três carinhas, tá? É o prótio, o deutério e o trítio. Então, nessa reação aqui, eu utilizei o deutério e o trítio. Quem é o prótio? É o que tem número de massa 1. Quem é o deutério? Esse cara aqui, número de massa 2. Quem é o trítio? É esse carinha aqui, ó, esse hidrogênio, esse átomo de hidrogênio de número de massa 3. Deu para entender? Então, o número de massa do hidrogênio 1, 2 e 3 é que compõem os três átomos, né, chamado prótio, deutério e trítio. São os três átomos isótopos, né, do hidrogênio e que formam o elemento químico hidrogênio. Então, nessa equação aqui de fusão, foi utilizado aqui, ó, o elemento hidrogênio, né, em seu átomo, em seu isótopo deutério, é um dos tipos de átomos do hidrogênio, átomos isótopos do hidrogênio, né? Então aqui eu tive o deutério mais o trítio. Enfim, dois átomos, ó, dois núcleos. Um núcleo aqui do deutério reagiu, se juntou com um núcleo aqui, ó, do átomo trítio, né, que é o nome que se dá a esse átomo aqui de hidrogênio, de número de massa 3. Então, esses dois átomos, pessoal, se juntam e formam apenas um, que no caso aqui foi o hélio. Tá vendo? Grande dica vem agora. A gente já sabe, né? Pegar uma equação dessa, pelo menos assim eu espero. Se eu botar num exercício, numa questão de prova, vocês verem uma questão dessa no exercício, né? Numa prova de Enem. Então, se você pega uma equação assim e você está vendo que um átomo, aqui no caso, urânio, produziu, olha a setinha, formou, produziu dois outros caras, ó, Ba é o símbolo do elemento bário, não é? Então, esse Kr já é outro elemento. Aqui embaixo é o contrário, ó. Dois átomos, ó. Esse cara, que a gente já sabe que se chama deutério, e esse outro cara aqui, ó, que a gente já sabe que se chama trítio. Então, fusão é o quê? Dois ou mais se juntam e formam um. E formou aqui o hélio, ó, He, é o elemento químico hélio. E aqui embaixo também, ó, foi utilizado dois átomos de deutério, né? Dois átomos aqui, ó,
de deutério, tá vendo? É o número o átomo do hidrogênio que tem número de massa 2, tá? Então, ó, eu peguei 2 átomos de deutério, fiz eles se juntarem e formei o hélio, nesse tipo aqui de hélio, ó, nesse isótopo, né, de hélio, tá? Então, beleza. Então, a gente já tem uma noção de como identificar uma equação, né, de fissão e fusão nuclear. Tudo bem até aí? Então, vamos para frente. Vamos ver aqui, próxima parte. Aqui nesse slide eu estou trazendo uma questão, ó, envolvendo radioatividade, tá? E em mais específico, né, a fissão e a fusão nuclear. Então, para até que vocês tenham uma ideia, como é, professor, que a gente pega questões de radioatividade, como é que cai exercícios falando de fissão, de fusão nuclear? É isso que a gente vai trabalhar agora, tá bom? Então, ó, essa questão é da UFRS, tá? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e por aí você dá uma observada aí. Então, dê uma lidinha aí nessa questão, tá? Enquanto eu tomo um gole de água. Pronto, ok? Já analisaram aí? Qual é a alternativa que nós deveríamos marcar referente, né, à expressão, à palavra, né, que completa isso aí corretamente? A gente já viu ainda, já hoje, na aula de hoje. O que é que ocorre nas estrelas? No Sol. Qual é o tipo de reação que ocorre no Sol? É uma fissão nuclear ou é uma fusão nuclear? Estão lembrando disso? Então, ó, se você estiver atento na aula, você vai lembrar que é uma fusão nuclear. Ok, gente? Então, é uma fusão nuclear que ocorre no interior das estrelas, tá certo? Envolvendo aí, no caso, o elemento hidrogênio, né? E formando o hélio. Lembra do slide anterior, esse slide aqui? Então, são essas reações de fusão, ó, principalmente essas, né, com o hidrogênio, formando o hélio, que ocorre no Sol. Beleza? A fusão nuclear. Então, tá aqui uma questãozinha envolvendo esse assunto. Ô, professor, quer dizer que só é assim, só é isso, essa teoriazinha só e nada mais? Não. Ó, uma outra questão aqui, ó. Nessa daqui, ele está falando, né, do urânio que foi bombardeado, né, com um nêutron. Então, pegaram-se um nêutron e bombardearam o urânio, né? Emitiram o nêutron em direção ao urânio. Enfim, aí o urânio se rompeu, olha só, e se separou em SR e XE. É o estrôncio e o xenônio. Então, ó, o urânio produzindo o estrôncio e o xenônio, isso indica uma fissão. Ô, professor, como é que eu saberia que essa equação aí que o senhor está dando, eu não, a questão está dando aqui, como é que eu saberia que essa equação é uma fissão e não uma fusão? É só você lembrar, meu amigo e minha amiga. É só você lembrar de que a fissão, primeiro que a questão falou aqui, né? Vários produtos de fissão. Então, a questão falou em mais de uma vez que se tratava de uma fissão. Mas eu estou aproveitando e dizendo, se você pegasse uma equação como essa e se fosse perguntada a você, essa equação indica uma reação de fissão ou uma reação de fusão nuclear? Aí você ia observar isso, ó. Aqui eu estou vendo um átomo de urânio, né? É o urânio 235, número de massa e número atômico 92, né? E
um nêutron, olha aqui, ó, um nêutron, né, incidindo, né, entrando nesse urânio, no núcleo desse urânio. Então, ó, foi formado, após esse acontecimento aqui, né, esse bombardeamento de nêutron no urânio, ocorreu a formação de dois outros núcleos, ó, dois outros átomos, ó. Estão vendo? Então, a questão agora é o seguinte, ó, o coeficiente, o número, né? O coeficiente na reação que substitui aqui a letra X deve ser qual? Qual é o número que deve ficar aqui no lugar desse X aqui, ó, que indica a quantidade de nêutrons liberados. Então, como é que eu explico isso aqui a vocês? Preste bem atenção. Tanto na fissão como na fusão, preste bem atenção nessa fala minha, tá? Você tem que observar com muito cuidado sempre a quantidade do número de massa que você tem antes da fissão ocorrer e depois que ela ocorre. Entendeu? Então, se não entendeu, respire fundo e observe, tá? Olha só. Eu primeiro tenho que identificar qual é a quantidade do número de massa que eu tenho do lado dos reagentes, ou seja, antes da setinha, ou seja, antes da reação ocorrer. Então, observemos aqui, ó, que o número de massa, antes da reação ocorrer, era o número de massa do urânio, do átomo de urânio, que foi bombardeado, é 235. Estão vendo o número de massa do urânio, né? O número que vem acima, né? O número de baixo não tem nada a ver, é o número de prótons, beleza? Número atômico. Então, observa aqui comigo que o urânio ele tem número de massa 235. E aqui, ó, do lado dele, tem o número de massa do nêutron. Qual é a massa do nêutron? É 1, é igual à massa do próton, tá? A massa do próton é igual à massa do nêutron. Agora, a massa de um elétron é que é bem menor do que a massa de um próton e de um nêutron. Mas a massa do nêutron é igual à massa do próton, que é igual a 1. Então, gente, agora tu vai somar, ó, essas duas massas. Ó. A massa do nêutron, todo mundo já sabe, eu acabei de falar, a massa do nêutron é 1. Tá certo? A carga dele é que é 0. Ó. A carga no nêutron aqui, ó, o número atômico dele, o número de aqui, a carga aqui, ó, é 0. Agora, o número de cima, que corresponde à massa, é 1. Então, 235 mais 1, 236. Aí, qual é a grande ideia? Que do outro lado, após a reação ocorrer, seja ela uma fissão ou uma fusão nuclear, não importa, você também vai ter que ter o mesmo número de massa. Então, observe, a gente não tem 236 aqui, né? 235 mais 1 dá 236. Então, preste bem atenção. Do lado de cada reação, eu vou ter que somar, ó, 94 é o número de massa desse camarada aqui, ó, que foi formado. 140 é o número de massa desse outro átomo aqui que foi formado. Então, observe com muito cuidado. Eu tive um número de massa 94, né, desse elemento aqui, e tive um número de massa 140. Então, eu devo somar essas duas massas aqui e ver quanto é que falta para que eu chegue a 236. Entendeu? Então, aqui eu já verifiquei, ó, 235 mais 1 são os números de massas que eu tenho aqui na reação, antes dela ocorrer. Depois que ela ocorre, o número de massa tem que se manter. Então, ó, eu tive aqui dois átomos, um desse SR, que é o estrôncio, e um outro desse, o número de massa aqui desse XE, que é o xenônio. Então, esses dois átomos, somando 94 mais 140, não é? Vai dar um valor. Chega em 236? Não, não chega. Então, qual é a quantidade que eu devo dizer que é o número desse X aqui, para que eu multiplique por esse 1 do neutro, para que dê o mesmo número de massa
do lado de lá, 236. Então, aqui embaixo eu expliquei mais isso. Ó. Botei aqui, ó. Primeiro eu descobri, né, qual era a massa que eu tinha antes da reação ocorrer. Qual é o valor, qual é a quantidade da massa. Aí eu fiz 1 mais 235, 236. Beleza? E agora eu fui do outro lado, aí somei 94 mais 140, ok? E percebi que só faltava 2, tá? 2 no número de massa era o suficiente para completar aqui 236. Então, ó, somando 140 mais 94, dá 234, né? Dá 234. Para dar 236, como é a quantidade da massa que eu tenho aqui do lado de cá, 235 aqui, com mais um dá 236. Então, aqui eu tenho que somar todas as massas, inclusive do neutro, aqui, e dá 236 também. Então, como ele deu aqui a massa desse cidadão e deu a massa desse outro cidadão, só faltava eu pensar qual era o número, o coeficiente que eu boto aqui, para que eu, quando multiplique com a massa desse neutro, também desse 236. Viu? Então, a gente achou o número 2. Então, a quantidade que eu devo colocar aqui como coeficiente de x é 2. Tá vendo? Agora, ó, como o tempo é curto, vamos acelerar mais um pouquinho. A gente já está entrando, né? Eu já falei bastante sobre essas equações, então eu vou começar a ser mais rápido um pouco. Então, aqui, essa questão, né? Um reator atômico, né? Uma usina nuclear em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Então, resumindo, essa equação aqui, ela libera uma energia, libera nêutron, libera o elemento aqui, ó, de símbolo CS e libera um outro cara aqui, ó, de símbolo T. Tá bom? Então, eu primeiro pergunto a vocês, isso aí é uma fissão ou uma fusão nuclear? Então, é isso aí que você já tem que saber. É uma equação, professor, que indica uma fissão nuclear, ou seja, um átomo, ó, olha ele aqui, foi o urânio, se dividiu em 2 átomos. Tudo bem? Então, já estou ligado que é uma fissão. O que é que a questão quer? Os números atômicos e de massa do elemento T. Então, olha só, é uma questão parecida com a que a gente respondeu agora há pouco, tá? Na questão anterior. O que é que a gente vai precisar fazer? Primeiro, na questão anterior, a gente foi perguntado, né, qual era o número que deveria ter tal para atingir o mesmo número de massa. E nessa, ele quer, além do número de massa, ele quer também o número atômico. Então, a dica que eu dou, tá, gente? Nessas questões envolvendo fissão e fusão nuclear, não importa, você tem que estar sempre atento aos valores do número de massa e aos valores do número atômico. Então, em outras palavras, observe aqui comigo que em relação à massa, eu tenho 235 desse átomo de urânio e tenho uma massa aqui de 1 do neutro, tá bom? Que entrou no urânio, né? Que foi bombardeado, o urânio foi bombardeado com partículas de nêutrons. E foi isso que fez a fissão ocorrer. Bem, o que eu quero falar é o seguinte, a massa é 235 mais 1, dá 236, concordam? E o número atômico também você vai somar. Como é que você vai somar o número atômico? 92 mais, qual é a carga aqui que o neutro tem? Vai ser 0 aqui, ó. Então, o número aqui, no lugar do número atômico, né, vamos dizer assim, é 0. Então, 92 mais 0, 92. Tudo bem? Então, assim a gente já definiu que nós temos a massa 236 e a quantidade total do número atômico, ou de prótons, é 92. Então, gente, do outro lado da equação, aqui desse lado, nós temos que ter as mesmas quantidades. Entendeu? Aí a questão quer que você indique quais números eu deveria dar para esse átomo T, tanto em sua massa e em seu número atômico aqui. Quais são os valores que ele deveria possuir para que eu tivesse
as mesmas quantidades que eu tenho, tanto da massa como do número atômico do lado de lá. A grande questão é essa, tá? Então, ó, então, a grande questão é essa, tá? Nós já atingimos o tempo aqui, né? Extrapolamos o tempo de 40 minutos, tá certo? Como eu estou gravando essa aula para vocês, né? Nós não temos vocês aqui ao vivo, toda a turma não está aqui, então passou um pouquinho de 40 minutos. Ó. Então, ó, essa questão aqui é isso que eu acabei de falar, explicando para vocês. Você verifica qual é a quantidade do número de massa que você tem de um lado da reação, soma os números de massas e soma os números de prótons. Somou? Já sabe a quantidade que tem de um lado? Então, do outro lado, meu amigo, você só precisa pensar em que você tem que ter as mesmas quantidades. Então, ó, esse elemento aqui, ó, esse átomo de césio, né, 144, ele já me deu a massa e já me deu aqui o número 55. Como é que se diz aqui? É o número de prótons, né, de césio, ó, o número de baixo, é o número atômico do césio. Tudo bem? Então, eu vou pensar aqui também, observe aqui comigo, onde eu estou botando o mousezinho, a setinha do mouse. Aqui ó, eu tenho ó, 2 vezes 1. Então, 2 é o coeficiente e esse 1 é o número de massa da partícula neutro. Então, aqui eu tenho 2 vezes 1, 2. Então, se você somar 144 mais 2, porque é 2 vezes 1, tá certo? Aí você vai ter 146. Então, 146 para chegar em 236, precisaria de quanto? De qual unidade? Deu para entender agora? Então, é aí a questão que se entra em raciocínio, tanto problemas de fissão e fusão nuclear. Mesmo raciocínio para o número atômico. Qual é o número atômico que nós temos desse lado? 92, professor. O cara soma aqui com aqui. Dá quanto? Dá 92. Então, do outro lado, o número atômico, o número de prótons, o número que vem abaixo, né? Tem que ter a mesma quantidade. Então, aqui não é 55? Beleza. Aqui tem quantos? 2 vezes 0. 2 é o coeficiente, tá? Então, esse 2 quer dizer duas partículas de nêutron, não é? Cada partícula de nêutron, né? Número de massa 1 e número de prótons 0. Então, aqui, ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 0, 0. Então, qual seria o número de prótons aqui do elemento T para que desse o mesmo número que eu tenho aqui desse lado, 92? É a questão. Então, o gabarito dessa questão, ó, é exatamente isso aí, ó. Os números atômicos, né? E de massa do elemento T deve ser, ó, corretamente iguais a 37 e 90, respectivamente. Então, se você somar aí, ó, o número atômico 37 do elemento T, mais 55 do elemento CS, e com esse zero aqui, que não vai fazer diferença, você vai atingir 92. Aí vai ficar a mesma quantidade, ó, do número atômico aqui, ó, desse lado, tá? Já esse 90 é o que? É a massa daqui do T. Então, você soma 144 mais esse 90, que a gente descobriu, com mais 2 aqui, ó, porque foram duas partículas de nêutron. Aí vai dar exatamente o 236 que nós temos do lado de cá. Espero ter ajudado, espero que alguém tenha compreendido. Próxima aula a gente continua, tá certo? E um abraço, estudem e fiquem com Deus. Até mais.